Glória a Deus. Meus amados irmãos, há uma palavra que o Senhor colocou em meu coração e eu quero nesta noite, segundo a graça do Senhor, compartilhar esta palavra com os amados. Eu coloquei como título nesta mensagem: Crentes flexíveis amam os perdidos. O texto base está na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira de Paulo aos Coríntios. Capítulo 9. A partir do versículo 19. A palavra do Senhor nos diz assim: porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Amém. Ó Senhor, os nossos corações estão abertos para receber com alegria a Tua palavra. Escreve-a em nossos corações, para que a Tua palavra venha transformar as nossas mentes, renovando-as, para que possamos, Senhor, ter um raciocínio, não pela mente natural, mas pela mente de Cristo. Para que as nossas opiniões, sentimentos, juízos, conclusões estejam absolutamente vinculados à palavra e ao Espírito Santo. Voluntariamente, nós nos abrimos para essa transformação espiritual e também psicológica, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, esta mensagem, ela está relacionada com algo que falei com a igreja no final do culto de domingo passado. E diz respeito também a duas reuniões que nós tivemos no decorrer da semana passada, uma com os pastores e evangelistas, ministros do Evangelho, aqui do nosso setor, e outra que ocorreu na sexta com os líderes da Escola Bíblica Dominical, superintendentes e professores, em que nós procuramos recolocar-nos em uma melhor sintonia para que possamos caminhar juntos dentro da visão que o Senhor nos tem dado para este setor de trabalho. Desde o Antigo Testamento, o profeta Amós fez uma pergunta do tipo:
pergunta que vale 1 milhão de almas, não é 1 milhão de dólares, 1 milhão de almas, registrada em Amós capítulo 3, versículo 3. Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Porque, meus amados, se a comunhão é completa e inteira, ela resultará em benefícios para todos. Mas Jesus falou em Marcos capítulo 3 e versículo 25, que se a casa estiver dividida em si mesma, essa casa não pode subsistir. A minha esperança é que todos nós, como igreja, não somente a nossa congregação, mas todas as congregações do nosso setor, façam os ajustes necessários, regulares e estratégicos, no sentido de encontrar e de seguir e de perseguir o nosso verdadeiro chamado para alcançar as pessoas com o Evangelho e ensiná-las e batizá-las por imersão em o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e cuidar delas até que o Senhor Jesus volte. E sempre, irmãos, que conseguimos maior eficácia nessa tarefa do ide do Senhor Jesus Cristo, não somente na conversão, mas no ensino, no batismo, no ensino novamente, e na proteção como pais e mães espirituais. Essa tarefa terá valido a pena em abrir mãos de conceitos pessoais, não conceitos bíblicos, porque esses são inamovíveis, mas de conceitos pessoais, de preconceitos, de julgamentos, de tradicionalismo, de costumes já ultrapassados pelo tempo, e de tudo quanto mais se possa ser nomeado como um obstáculo para que nós sejamos uma igreja de grande impacto, de alto impacto, uma igreja que possa trabalhar em cooperação com o Espírito Santo, trabalhando conjuntamente com o Espírito Santo e com a palavra de Deus. Esses três, Espírito, palavra e igreja, trabalhando conjuntamente para transportar milhares de almas das trevas para a luz, dentro dessa tarefa maravilhosa que nós abraçamos, que é esvaziar o inferno e encher o céu. Em um dos nossos cultos, nós estabelecemos um lema que o apóstolo Paulo nos deixou em 2 Coríntios capítulo 5 e versículo 16, que diz: de modo que de agora em diante, hoje nós não podemos falar de agora em diante, porque nós já estabelecemos esse lema lá atrás. A ninguém mais consideramos ou avaliamos do ponto de vista humano. Não vamos olhar a ninguém com um olhar humano, com uma avaliação humana. Ainda
que antes tenhamos considerado ao próprio Cristo desta forma, agora já não o consideramos assim. Qual seja olhar todas as pessoas usando os óculos, as lentes de Jesus. Ter por qualquer pessoa o mesmo olhar, na mesma dimensão que Jesus o faz ou o faria. Glória a Deus. E isso, irmão, se aplica especialmente aqui nesta igreja, onde nós temos 1.200 lugares esperando para serem ocupados. E nós estamos trabalhando em uma transição, porque nós não queremos encher essa igreja em eventos com crentes vindos das 41 congregações. Eu não sou contra esse método. Foi assim no passado e foi bom, mas nós estamos fazendo uma transição para encher esta igreja com pessoas novas convertidas. E como eu falei no início deste culto, eu confesso aos irmãos que eu estou empolgado com o que Deus está fazendo. E estou mais empolgado ainda com aquilo que Ele vai fazer nesta igreja. E por meio desta igreja. E além de tudo, esta igreja é também uma igreja sem muros, com a responsabilidade de levar o evangelho até os confins da terra. Como eu falei para os irmãos, no culto da quarta-feira passada, o Senhor Jesus batizou 7 pessoas com Espírito Santo. E ontem, lá no Edu Chaves, uma moça aceitou a Jesus. E ela foi batizada com Espírito Santo. No momento em que ela estava recebendo a oração pela sua confissão. E como falei para os irmãos, uma senhora que entrou na igreja sem enxergar nada. Nas palavras dessa senhora, ela estava enxergando tudo. Agora, meus irmãos, para o que Deus está fazendo e para o que Deus vai fazer, nós precisamos de cultos poderosos e de uma grande dependência do Espírito Santo, tanto no sentido individual, relativamente a cada crente entregar-se como instrumento, como um vaso nas mãos do Espírito Santo, dizendo: Espírito Santo, usa-me, sem restrições. Como também coletivamente, como uma congregação de esforços, de comunhão, de fé, de oração e de uma profunda compreensão das pessoas que ainda não aceitaram a Cristo, mas também uma profunda compreensão daquelas que já aceitaram a Cristo, mas por uma circunstância ou outra estão fracas na fé ou até caíram. Nós precisamos ter uma profunda compreensão para com todos e precisamos de estratégias para alcançar a todos. Uma palavra que foi falada pelo pastor que pregou no domingo passado, a respeito do ministério de Jesus, que era um ministério inclusivo, e mesmo sabendo que Judas iria traí-lo,
o Senhor não removeu do apostolado. Essa é a medida, é o padrão, é o modo como nós, os obreiros aqui desta igreja e deste setor, nós vamos nos comportar. Não pelo que sentimos em nossas emoções, mas por aquilo que a palavra de Deus diz. E aquele que diz que é discípulo de Cristo deve ter o mesmo comportamento que o Senhor Jesus teve. Deve andar como ele andou. Qualquer coisa fora significa que essa pessoa ainda não é discípulo de Cristo, embora possa sê-lo. E o Espírito Santo tem dado, irmãos, duas estratégias para esta igreja, para alcançar jovens e adolescentes. Uma é o grupo de adolescentes e de jovens que se reúnem ao sábado para estudar a palavra, para ter um aprofundamento na palavra e também para compartilhamento de comunhão. E a outra é o chamado Mega Praise, louvor extravagante, um culto de jovens para alcançar os jovens. Os jovens da nossa época estão lutando contra vários fatores. Um deles é a solidão. Lutam contra sentimentos de inutilidade. Lutam contra confusões relativísticas, que são as grandes perguntas da vida. Por que nasci? Por que estou aqui? Para onde vou? Qual será o meu futuro? Haverá vida após a morte? E os jovens do nosso tempo lutam também com sentimentos de raiva, de mágoa, de falta de sentido da vida, da indiferença de necessidades não atendidas. Os jovens do nosso tempo se revoltam com a corrupção nos governos, nas igrejas. Os jovens do nosso tempo estão revoltados. Agora eu quero louvar a Deus, porque os jovens da nossa igreja aqui capturaram os insights que Paulo nos dá sobre como alcançar outros jovens para Cristo. Uma estatística revela que apenas 12% das pessoas com menos de 18 anos estão indo a uma igreja. E pior ainda, apenas 10% dessas pessoas continuarão indo a uma igreja depois que se tornarem adultas. Então, a realidade é que dos 12% de jovens que atualmente frequentam a igreja, 80% deixarão de frequentar a igreja. A pergunta que você tem que fazer é: será que é o meu filho que vai deixar de ir à igreja? Ou será que é a minha filha que vai deixar de ir à igreja quando tiver 20 anos, 22, 23, 25, não irá mais à igreja? Essa é a pergunta que tem que ser feita. Aleluia. Em um ponto crítico, irmãos, do Antigo Testamento,
nação de Israel foi chamada para que se voltasse a Deus com oração e jejum. E eu estava pensando hoje à tarde que para experimentar o avivamento, nós devemos ver o cumprimento de Malaquias, capítulo 4 e versículo 6, que diz sobre converter o coração dos pais para seus filhos e converter o coração dos filhos para seus pais. E Deus diz que se não acontecer isso, Ele viria e feriria a terra com maldição. É preciso que os pais compreendam mais os filhos. É preciso que os avós conversem mais com seus netos e compreendam as dores e as agruras deste século que você, há 40, 50 anos atrás, não sofreu, porque isso não existia no seu tempo. A pressão que um jovem sofre hoje na escola não existia no seu tempo, e você tem que compreender isso. Porque a sua filha está sendo pressionada para ter sexo com alguém. Você não foi pressionada para isso, mas a sua filha está sendo pressionada. O seu filho está sendo pressionado para andar com a camisinha na carteira, para mostrar a sua masculinidade. No seu tempo era fazer uma queda de braço, hoje não é mais assim, e você não pode ignorar isso. Ficar com a cabeça enterrada na areia, ignorando o que está acontecendo no mundo. Aleluia. As estatísticas também informam que 85% das pessoas que vêm a Cristo fazem isso antes dos 18 anos de idade. Infelizmente, um grande número de jovens, se não conhecerem a Cristo agora, não se tornarão cristãos, não aceitarão a Cristo e passarão a eternidade sem Deus. Irmãos, nós não podemos perder as grandes oportunidades diante de nós para alcançar jovens para Cristo, porque alguém vai ficar chateado, porque alguém vai murmurar. Uma coisa é certa: os murmuradores não entram na terra prometida. Todos os murmuradores morrerão. Antes de entrar na terra prometida, morrem no deserto. Nós não podemos perder as grandes oportunidades para alcançar os jovens para Cristo. Muitos jovens, irmãos, muito mais do que nós pensamos, estão sendo atormentados pela solidão, porque essa geração é uma geração de jovens que foram criados sozinhos em casa, foram criados pela música, estavam ouvindo música da hora que levantava até a hora que dormia. E ouvindo não uma música coletiva, ouvindo uma música solitária com um fone de ouvido. Criados pela televisão, criados pelos videogames. E o que tem sido constatado é que eles farão qualquer coisa para obter um sentimento amoroso, de estar, mesmo que seja apenas por uma noite, de forma que muito do que acontece
sexualmente com adolescentes e com jovens, não é sobre biologia, é sobre psicologia, é sobre intimidade, é apenas para sentir-se perto de alguém, interessado por alguém, mesmo que seja por alguns minutos. Agora o apóstolo Paulo nos dá não apenas os insights, ele nos dá o caminho, ele nos dá a receita sobre como alcançar jovens e adolescentes para o Senhor Jesus Cristo. Ele escreve: tornei-me fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para todos, a fim de por todos os meios possíveis salvar alguns. E ele disse: eu faço isso por causa do Evangelho, para compartilhar em suas bênçãos. O apóstolo Paulo conhecia o poder de identificar as necessidades lá no âmago dos corações das pessoas. Vamos aprender a ouvir os jovens de hoje. Peça ao Senhor que lhe dê sabedoria, que lhe dê paixão, que lhe dê equilíbrio, para que você possa ouvir o coração de jovens, não apenas aquilo que está sendo expressado por palavras, mas ouvir por discernimento espiritual aquilo que não foi falado. Glória a Deus. E o apóstolo Paulo encontrou maneiras não religiosas de falar com seus ouvintes. Glória a Deus. Há pouco tempo na escola bíblica de obreiros eu preguei a esse respeito. E eu falei que os jovens querem saber se você fala a língua deles. Se você já pegou o dicionário deles e decorou algumas frases, vocábulos. Ou se você só sabe falar o vocabulário antigo. É preciso ingressar na estrutura cultural dos jovens para poder falar com eles. Agora o Senhor está nos ajudando. E o Senhor nos tem dado obreiros jovens, obreiros bem-sucedidos, não para falarem de si mesmos, mas para falarem o essencial, que é a verdade de Deus, que está nas Sagradas Escrituras. Glória a Deus. E aqui, onde nós lemos em 1 Coríntios capítulo 9, nós podemos aprender grandemente com o apóstolo, quando ele diz: fiz-me de fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Ao ler esse texto, eu fiquei com muitas interrogações. E uma delas foi: algum dia eu fiz-me de fraco para ganhar os fracos? Ou se o meu comportamento tem sido o de um super crente? Comportamento público, claro. Comportamento individual escondido, só eu e Deus que sabemos. Mas o comportamento público de um super crente. Será que eu fiz-me de fraco para os fracos, para ganhar os fracos? Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns.
E Paulo diz: eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Paulo escreveu isso, o grande apóstolo Paulo, por volta do ano 59 depois de Cristo. E não houve irmãos, obviamente, fora de Cristo, que deu a sua vida por nós, não houve alguém que buscou tanto os perdidos, que amou tanto os perdidos. O apóstolo Paulo é o tipo de pessoa que se entregou totalmente ao trabalho do reino de Deus. E nós precisamos estudar a biografia de Paulo. Nós precisamos estudar a história de Paulo, os comportamentos de Paulo e imitá-lo. Porque o apóstolo, seguramente, ele está naquele grupo de pessoas que pela fé e pela paciência alcançaram todas as promessas. Eu fiquei pensando, como catalogar Paulo? E fiquei pensando, Paulo era uma espécie de caçador de perdidos. E esse texto nos revela que para caçar os perdidos, Paulo usava uma certa camuflagem. Porque ele, o grande apóstolo Paulo, o homem de visões e revelações de Deus, ele se fez fraco para ganhar os fracos. E se fez tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Eu, quando era criança e depois acompanhei o meu pai em algumas caçadas, embora nunca matei nenhum bicho, nunca deu certo. E depois também, aí já jovem, tinha um irmão que gostava de caçar, em Rosana. Todas as vezes que eu ia lá na casa dele, ele, vamos sair para uma caçada. Só pernilongo. Mas nós nos camuflávamos, nós nos escondíamos, para surpreender se aquela caça passasse por ali. Mas graças a Deus nunca passou nenhuma. Mas o apóstolo Paulo, irmãos, ele tinha uma inteligência espiritual muito aguçada. E ele usava uma camuflagem. Ele se fazia de fraco para ganhar os fracos. Não porque ele tivesse medo das pessoas descobrirem que ele era um cristão autêntico. Ele não tinha vergonha. Ele disse: eu não me envergonho do evangelho, que é poder de Deus. Assim como não se envergonhava de prisões, de açoites. Mas ele usava essa camuflagem para ter sucesso em compartilhar o evangelho e trazer pessoas, e mais pessoas, e mais pessoas para o reino de Deus, dentro dessa tarefa de esvaziar o inferno e encher o céu. A camuflagem que ele usava o igualava às demais pessoas e ajudou o apóstolo a ter sucesso em ganhar muita gente para o Senhor Jesus. Eu quero voltar ao texto que nós lemos em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 19, utilizando agora uma tradução contemporânea da Bíblia, que é a Bíblia, a Mensagem. Uma tradução que alguns até dizem que é uma paráfrase da Bíblia, mas vai nos ajudar, gramaticalmente falando,
porque um dos modos de interpretação da Bíblia é exatamente o modo gramatical. E esse texto na Bíblia, a mensagem, vem assim, traduzido: ainda que eu esteja livre das exigências e expectativas de todos, tornei-me um servo voluntário de todos, para alcançar todo tipo de gente. 2 pontos: religiosos, não religiosos, moralistas, libertinos, fracassados, desmoralizados, não importa. Não adoto o estilo de vida deles. Mantenho o meu comportamento baseado em Cristo. Mas entrei no mundo deles e compartilhei da realidade deles. Tornei-me servo em minha tentativa de levar alguns dos que eu encontrei pelo caminho para uma vida salva por Deus. Fiz tudo por causa da mensagem. Eu não queria apenas falar dela, eu queria estar nela. Nós vamos ler esse mesmo texto numa outra tradução, que é a tradução da Bíblia Viva. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 19 em diante, onde diz assim: e isso tem uma real vantagem. Eu não sou obrigado a obedecer a quem quer que seja só porque me paga salário. Entretanto, alegre e livremente me tornei servo de todos, a fim de poder ganhá-los para Cristo. Quando estou com judeus, pareço-me um deles, para que eles escutem o Evangelho e eu possa ganhá-los para Cristo. Quando estou entre os gentios que seguem as cerimônias e costumes judaicos, não discuto com eles, embora não concorde, porque desejo ajudá-los. Quando estou com os pagãos, concordo com eles, tanto quanto possível, com a exceção naturalmente de que, como cristão, eu devo fazer sempre o que é correto. E assim, concordando com eles, posso ganhar sua confiança e ajudá-los também. Quando estou com aqueles cuja consciência facilmente os inquieta, não ajo como se eu soubesse tudo e não digo que eles são tolos. O resultado é que assim eles estão dispostos a me deixar ajudá-los. Sim, qualquer que seja o tipo de pessoa, eu procuro achar um terreno comum com ela, para que me permita falar-lhe de Cristo e permita a Cristo salvá-la. Faço isso para levar o Evangelho a eles e também pela bênção que eu próprio recebo quando os vejo ir a Cristo. Queridos irmãos, em qualquer uma dessas traduções, nós podemos observar algo comum e repetitivo no versículo 19, onde o apóstolo Paulo nos aponta um princípio a ser praticado. Ele diz, 1 Coríntios 9, 19, ainda que eu esteja livre das exigências e expectativas de todos, tornei-me um servo voluntário de todos para alcançar todo tipo de gente, religiosos, não religiosos, moralistas, libertinos, fracassados, desmoralizados, não importa. E aqui está o princípio. Nós somos livres em todas as coisas, mas nós temos uma obrigação: ganhar o máximo que pudermos de almas para o reino de Deus, ganhar o máximo que pudermos de almas para o reino de Deus. Na nossa harpa cristã, irmãos, há um hino que nos desafia com uma pergunta: posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar?
nada fiz, e vão-se os dias, que lhe posso acrescentar? Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar? Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? O apóstolo Paulo, ele tomou uma decisão. A sua decisão foi ganhar o máximo de almas para o reino de Deus. Para isso, ele teve que abrir mão de preferências pessoais para se relacionar de uma maneira eficaz com uma variedade de pessoas de fé diferentes, de costumes diferentes, servindo a elas. E ele diz que voluntariamente ele optou por uma submissão voluntária. Convenhamos, irmãos, o apóstolo São Paulo, depois do seu encontro com Cristo, ele poderia ter vivido a sua vida de acordo com as convicções recebidas diretamente do Senhor, desenvolvendo a sua salvação, aprimorando a sua salvação, escrevendo livros para serem entregues ou serem vendidos para as igrejas cristãs e ponto final. Porém, Paulo tinha um fogo aceso em seu coração. E ele queria mais do que salvar-se a si mesmo. E então, no versículo 20, ele embarca em uma viagem com os judeus. E ele passa a agir como se estivesse debaixo da lei. Eu fiquei muito impressionado. Ele diz no versículo 20: e fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. O apóstolo Paulo, irmãos, mesmo conhecendo a graça, mesmo com a convicção plena de que a salvação não vem pelas obras, mas somente pela graça, ele se colocou a si mesmo preso ao legalismo. Em Atos capítulo 16 e versículo 3, diz que ele fez com que Timóteo fosse circuncidado. A circuncisão era para aqueles que estavam debaixo da lei. Porém, Paulo agiu como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Eu, sinceramente, somente hoje, eu prestei atenção nisso. Porque uma coisa é você ler escrita de Paulo, discurso de Paulo, ouvir pregação de Paulo. Outra coisa é a realidade. É Paulo fazendo com que Timóteo fosse circuncidado. Atos capítulo 16, versículo 1, diz: e chegou, está falando de Paulo, a Derbe e Listra. E eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou. Por quê? Por causa dos judeus que estavam naqueles lugares. Porque todos sabiam que seu pai era grego. Que sabedoria da parte de Paulo
E que submissão ao Espírito Santo! E que vergonha eu estar pregando aqui! Evidentemente, o que Paulo sentiu para orientar Timóteo e circuncidar Timóteo foi do Espírito Santo, porque Paulo estava disposto a fazer o que fosse necessário para apaziguar as pessoas. Estava comprometendo a liberdade ou a sua convicção de liberdade em Cristo? Não estava. Mas ele estava se identificando com a lei para poder ajudar aqueles que estavam debaixo da lei. Podemos dizer que Paulo manteve linhas de comunicação com os judeus ortodoxos que viam no cumprimento da lei o mecanismo de salvação. Salvação que somente seria conseguida pela graça que há em Cristo Jesus. E Paulo sabia disso, mas Paulo circuncidou Timóteo. O que Paulo estava dizendo aqui é que ele se misturava com pessoas que eram diferentes dele. Ele não se destacou como algum tipo de supercrente, de monstro sagrado, de fanático religioso, de alguém estranho que chamava a atenção por sua santidade, entre aspas. Não. Ele não comprometeu a sua fé. Ele não comprometeu a moral. Mas ele conseguiu se encaixar no modelo para poder falar com as pessoas que precisavam de Deus. Eu li uma história, irmãos, a respeito de Hudson Taylor. James Hudson Taylor, que foi um missionário inglês na China. E é exemplo do apóstolo Paulo. Ele também assumiu riscos ousados para se encaixar e tornar-se tudo para todos por causa do Evangelho. Para começar, ele raspou a cabeça até a pele, deixando apenas um pedaço de cabelo que ele deixou crescer. E quando cresceu, ele começou a usar aquele cabelo como o conhecido penteado rabo de cavalo. E até pintou de uma cor diferente. Tudo em um esforço para se encaixar na moda das pessoas, no modelo das pessoas que ele queria alcançar. Eu vou pedir, se for possível, colocar aquela cabeça de monge budista com rabo de cavalo. Ele também desistiu da roupa que ele usava, que era roupa familiares, roupas de negócios. E ele passou a se vestir como um monge budista. Além disso, ele trabalhou duro para aprender o vocabulário deles, com a esperança de transmitir a palavra de Deus no vocabulário que lhes era familiar. E ele se mudou para o bairro onde as pessoas viviam, viveu com elas, tornou-se amigo delas,
brincou com os seus filhos, conversou com elas. Tudo isso para trazê-las a Jesus. E em quase todos os casos, experimentando a rejeição da mensagem do Evangelho. Agora, irmãos, o que os outros líderes da igreja na Inglaterra fizeram? O que eles pensaram a respeito de tudo isso? Eles aplaudiram o compromisso de Hudson Taylor em alcançar as pessoas não salvas. Eles se reuniram para aplaudir, para encorajar, para estimular o missionário. Eles os apoiaram, o apoiou em oração. Nem de perto. Pelo contrário, a história registra que eles os entenderam mal, deturparam e até o difamaram abertamente. Aquelas mesmas pessoas que deveriam tê-lo apoiado, viraram as costas para ele, reprovaram o seu ministério. E ele teve que continuar sozinho, com o apoio apenas de alguns amigos íntimos que compartilharam da sua visão. Agora, um século depois, mais do que qualquer outra pessoa, ele é acreditado pai das missões modernas. Mas como ele se tornou o pai das missões modernas? Com isso eu quero lhe falar. Se o Espírito Santo lhe deu uma visão, uma estratégia para alcançar os perdidos, morra por isso. Morra por isso. Aleluia. Se o Espírito Santo lhe deu uma ideia para alcançar os perdidos e uma estratégia para realizar esta visão, não desista, ainda que todos virem as costas para você. Aleluia. Essa mensagem é sobre evangelismo e como nós podemos ser flexíveis quando o assunto é ganhar pessoas para Cristo, como foi o apóstolo Paulo, como foi Hudson Taylor. E Paulo escreve no versículo 19: ainda que eu seja livre e não pertença a homem algum, faço-me escravo de todos para ganhar o maior número possível. No versículo 1, Paulo levantou essa questão. Não sou eu apóstolo? Não sou livre? Não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor? No versículo anterior, que já é capítulo 8, é o último versículo do capítulo 8, versículo 13, Paulo diz: pelo que, se o manjar escandalizar a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. A questão no versículo 8, irmão, no capítulo 8, era se os crentes de Corinto poderiam ou não comer carne que foi sacrificada a ídolos. E eu fiquei pensando nisso daí, porque como os irmãos sabem, o nosso país, o Brasil, é
um grande exportador de carne de frango, de boi, para os países islâmicos, tanto da Arábia como também da África. Porém, os bois e frangos devem ser abatidos com uma técnica de abate conhecida como halal, H-A-L-A-L, halal. Essa técnica determina que os animais sejam abatidos de acordo com um ritual islâmico, e que é uma técnica muito rigorosa e muito criteriosa que é exigida. Primeiro, que o ato de abate só pode ser feito por um muçulmano, e ele deve pronunciar o nome de Alá, e a face do animal tem que estar voltada para a Meca. E no momento ele tem que recitar também uma oração que contenha o nome de Alá. Agora, alguns desses animais, mesmo com tudo isso, eles não são aceitos para exportação, então eles entram para o mercado nacional. Seria como nós começarmos uma discussão se nós podemos ou não comer carne que foi abatida em nome de Alá. Nós vamos olhar um pequeno vídeo e nós já estaremos encerrando. Quando os frangos chegam ao frigorífico, os caminhões estacionam numa área coberta com ventilação para que as aves possam se refrescar da viagem. O bem-estar animal é uma das exigências para a produção de carne de frango halal. Em árabe, halal significa legal, permitido, e os muçulmanos só podem consumir alimentos que são produzidos de acordo com esse ritual sagrado. Nesse frigorífico aqui em Pato Branco, na região sudoeste do estado, toda a produção segue as normas do Alcorão Sagrado. Recebemos autorização para entrar nesse frigorífico em Pato Branco, que abate 130 mil aves por dia com certificação halal. Para conseguir o selo que abre as portas para o mercado islâmico, a atenção principal está voltada para essa sala, a da sangria. Enquanto num frigorífico comum, máquinas abatem os frangos, no abate halal, a degola tem de ser manual e feita por muçulmanos praticantes. O Jorge é brasileiro, mas se converteu ao islamismo há 25 anos. Por isso, ele pode trabalhar no abate. Após minha reversão, após 3 meses, eu ganhei uma bolsa de estudo para estudar na Arábia Saudita. E estudei lá há 3 anos, na Arábia Saudita. Sustento meu filho, minha família, ajudo minha mãe. Para que os sangradores muçulmanos possam seguir à risca a religião, o frigorífico tem uma sala de orações. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 5 vezes por dia a gente tem que fazer a oração dele. Porque a oração é uma coisa importante na vida da gente. Todo o abate deve ter a supervisão de um funcionário da certificadora. É a função do Murad, que veio do Marrocos há 15 anos. Ele explica que a morte deve ser rápida para evitar sofrimento para o animal. E o principal é abater o frango em nome de Alá. Nós falamos a expressão de Bismillah, Allahu Akbar, o que significa em português, em nome de Deus Todo-Poderoso. Essa é uma maneira no Islã de agradecimento para Deus, para Alá, do alimento que a gente está disponibilizando para nós. Então, na forma que a gente abate esse animal, então é um momento muito importante que a gente está tirando uma alma de um animal, Então, nesse fato, a gente precisa agradecer a Deus. A gente aproveitou o intervalo aqui na sala de sangria para mostrar mais de perto essa calha. A empresa teve de adaptar, construir essa parte toda nova
só para atender ao mercado islâmico. Alberto, por que vocês tiveram de fazer essa adaptação? Essa adaptação foi necessária para nós atendermos um dos preceitos do ritual religioso, que o peito do frango deve estar virado para Meca no momento da sangria. Então, esse foi o motivo da alteração. E isso é muito importante para conseguir a certificação. Certeza. Sem ter essa alteração, sem o peito estar virado para Meca, o ritual religioso não está completo. Então, não é aceitável isso. O Brasil, na verdade, é um líder mundial no que se fala do abate halal. Então, o produto brasileiro de várias empresas é encontrado em todos os mercados, em todos os lugares do mundo árabe todo, na Europa, na América. E o Brasil é um grande exemplo em fazer o abate halal para o resto do mundo. O apóstolo São Paulo disse: você vai ao mercado, compre o que é vendido sem perguntar e coma na sua casa. Porém, o apóstolo escreveu: para os judeus me tornei como judeu, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como um debaixo da lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Como todos nós sabemos, irmãos, Paulo era judeu. Agora, como um judeu pode decidir-se tornar-se como um judeu? Afinal, ele já era judeu. Mas a realidade é que certas práticas religiosas judaicas, como as leis alimentares e outras de observações especiais judaicas, Paulo, como cristão, já havia abandonado há muito tempo, porque ele sabia que essas coisas não eram necessárias para que ele tivesse um relacionamento correto com Deus. Porém, Paulo tornou-se judeu para salvar os judeus. E se Paulo convidasse um amigo judeu para jantar na sua casa, Paulo não ia servir um peixe de couro, como por exemplo, esse peixe que nós gostamos, o pintado. Agora, Paulo era livre, mas ele escolheu tornar-se escravos de todos, porque o objetivo da sua vida não era insistir nos seus direitos, fazer aquilo que mais lhe agradaria, mas era ganhar o máximo possível de almas. E eu termino com uma pergunta: qual é o objetivo da sua vida? O que é que consome o seu pensamento? O que é que consome o seu sono? O que é que consome as suas energias? Onde é que você pensa investir o seu tempo, investir o seu dinheiro, investir o seu sucesso, investir a sua saúde? Qual é o seu objetivo de vida? Ó Espírito Santo, eu trouxe esta palavra de uma forma muito objetiva, porque o Senhor sempre nos coloca diante de duas opções. Não há uma terceira opção. Uma vez mais o Senhor nos coloca diante de dois caminhos, diante de duas portas, diante de duas escolhas. Obviamente nós queremos escolher o caminho da fé, o caminho da pregação, mas alguns de nós nunca deram um passo compartilhando o Evangelho com alguém. Apesar de salvo, não compartilhamos o Evangelho, as boas novas, a fé,
a esperança, a vida. Mas hoje nós escolhemos esse caminho. Precisamos da ajuda do Espírito Santo, porque sozinho nós não vamos conseguir romper com o silêncio que temos vivido. Sozinhos nós não vamos conseguir romper com esse costume que já tem se transformado em uma fortaleza em nossas mentes. Mas cremos que o Espírito Santo e a palavra, que é o martelo que quebra a rocha dura, nesta noite está batendo, batendo e batendo, e a rocha está sendo quebrada. Todas as fortalezas, todos os impedimentos, todos os obstáculos estão destruídos, detonados pelo poder da palavra e do Espírito Santo. A liberdade, liberdade. Queremos que pregar a palavra seja a nossa paixão, seja o fogo que nos consome e nos inflama. Fazemos esta declaração diante do Pai, do Filho, do Espírito Santo, diante dos anjos que serão destacados para nos ajudar. Aleluia. E diante da igreja, a noiva do Cordeiro. Aleluia. O corpo de Cristo, a qual nós estamos ligados. E nós vamos caminhar juntos. Nós vamos seguir juntos na pregação da tua palavra, no compartilhamento do Evangelho, libertando os cativos, no espírito, na alma e no corpo, em nome de Jesus Cristo. Livra-nos dos nossos preconceitos, livra-nos das ideias preconcebidas, ainda que elas tenham sido alimentadas ao longo de anos ou de décadas. Dá-nos liberdade, quebra essa algema, destrói, Senhor. Aleluia. Nós queremos fazer como Paulo, nós queremos fazer como teu servo, o santo Hudson Taylor. Ajuda-nos, ajuda-nos no abrir dos nossos olhos, que haja uma nova cosmovisão, um novo sentir, um novo sentimento em Cristo Jesus.